subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. A promessa de cura divina. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra, efetuada por Ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição, veremos que, no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu da maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura, sim. Primeiro tópico da lição: a promessa bíblica da cura divina. Primeiro subtópico: a profecia messiânica de Isaías 53. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus, que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Isaías 53, 1 a 3. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Isaías 53, 4 e 5. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, tanto sofrimento físico quanto espiritual, e por isso a obra de salvação é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus, Mateus 8, 17. Por isso podemos afirmar que Jesus salva e cura. Segundo o subtópico, o cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus 8, 14 a 17 apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, 17. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Terceiro subtópico: os ministros são chamados a orar e ungir enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja. E, se fosse o caso, também acompanhado de confissão de pecados. Está lá em Tiago 5, 14 e 15. Assim, cabe responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura? Pois se trata de uma obra consumada no Calvário. Segundo tópico: origem e consequência das doenças no mundo. Primeiro, a origem das doenças no Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis 3. O pecado do ser humano fez que as enfermidades surgissem, acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra de Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Gênesis 3, 1, 7, 22 e 24. Segundo subtópico, as consequências do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Romanos 3, 9 a 12. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete, 912 anos, Enos, 905 anos. A idade dos outros importantes personagens da Bíblia foi o tempo diminuindo. Gênesis 5, 1 a 32. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana para os 120 anos. Gênesis 6, 3, 13, 2 Pedro 2, 5. O Salmo 90 afirma que a expectativa de vida é mais curta. Diz assim:
A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, 10. O fato é que, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. Terceiro subtópico, a proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificar em duas ordens, a física e a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, o diabetes, o câncer, dentre outras, que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, a depressão, que gera suicídio, diversos outros transtornos e demências. Essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas e, por isso, não procuram ajuda médica e o que poderia ser tratado acaba se agravando. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Você lê isso em Romanos 8, 23. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Jesus Cristo cura sim. Primeiro subtópico. A cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando como poder curador. No deserto com Israel, não é? Ele atuou como médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio de suas doenças e sofrimentos. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. Mateus 9, 35 e 36. Segundo subtópico, Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem um poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, Mateus 19, cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó, em Marcos 14, cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo, em Marcos 5, 35 a 43, levanta qualquer ser humano de sua enfermidade ou até mesmo da morte. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Terceiro subtópico, o que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder de Jesus. Mateus 7 a 12. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com azeite. Tiago 5, 14 a 16. Não deixemos de perseverar na fé, em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Lucas 18, 1 a 8. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamentos, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural. Jesus Cristo cura, sim. Conclusão desta lição? Nesta lição, estudamos que a obra de Cristo Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou. Ele continua o mesmo, por isso devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé, perseverante e confiante que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. E Deus nos abençoe, possamos crer e ensinar com base na palavra de Deus.